Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Chama a atenção neste Evangelho o versículo 12, que fala assim: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Esse não sois capazes de compreender agora, Jesus falou aos discípulos. Os discípulos que ainda eram imaturos, os discípulos que ainda estavam sendo formados, os discípulos que eram inexperientes na caminhada de fé, os discípulos que não tinham visão espiritual. Tantas foram as vezes em que Jesus falou para eles e eles não compreendiam o que ele estava falando. Os discípulos que estavam confusos, medrosos, ainda dominados pelo pecado. Nós vamos encontrar essas situações. Lembremos de Judas, que o traiu. Lembremos deles que na hora que Jesus foi preso, a grande maioria fugiu. Só ficou o João, o discípulo amado. Então Jesus falou isso aos discípulos: vós não sois capazes de compreender. Eles ainda não eram capazes. Ele mesmo fala, inclusive, para os discípulos de Emaús, depois da ressurreição: como vós sois tardos de compreender, lentos, né? E para Tomé, que duvidou que ele tinha ressuscitado: Tomé, toca aqui no meu lado, não sejas incrédulo. Então ele falou isso, constatando que os discípulos não são capazes de compreender. E depois, meu irmão, minha irmã, com a ação do Espírito Santo, eles são levados a compreender. E é por isso que o Senhor diz: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. E nós vamos encontrar no dia de Pentecostes Pedro fazendo um discurso magistral, cheio de sabedoria, cheio de coragem, ação do Espírito. Hoje, nos nossos tempos, nós também não somos capazes de compreender. Nós, os cristãos, nós, os católicos, e pior ainda, as pessoas que estão no mundão, as pessoas que estão afastadas de Deus, que estão vivendo numa cultura de morte, estão vivendo uma mundaneidade. Mas quero voltar essa reflexão de uma maneira geral para todos nós, humanidade. Você e eu, muitas vezes nós não somos capazes de compreender. Querem exemplos? Vamos compreender isso de uma maneira bem prática. Muitas vezes nós não somos capazes de compreender por que o padre é celibatário, ele não casa. Aí tem tantas pessoas dentro e fora da igreja que criticam, que não compreendem que é necessário aquele celibato para configurar-se a Cristo e para que aquele celibato já anuncie o que nós seremos no céu. Hoje nós não somos capazes de compreender por que o sacramento do matrimônio é necessário. E por que eu digo isso? Porque muitos acabam se juntando e desprezando o sacramento do matrimônio e se auto-excluindo do sacramento da confissão e da comunhão, porque se eu não estou
com o sacramento do matrimônio e me juntei com alguém, eu não posso confessar e nem comungar. Aí eu não compreendo isso, eu acho que a igreja é perversa, é radical demais. Então nós não compreendemos ainda a lógica de uma vida de santidade, de viver na graça dos mandamentos de Deus. Hoje as pessoas não compreendem, tem gente que faz um discurso assim: olha, eu vou deixar para batizar os meus filhos, aliás, eles vão batizar quando eles ficarem adultos, porque eu não vou impor o batismo para eles. Gente, de fato nós não compreendemos, nós não somos capazes de compreender. O batismo é dom, é graça, não é imposição, é algo que é dado gratuitamente, é uma bênção, nos configura a Cristo, apaga o pecado original e nos torna co-herdeiros do reino dos céus, e o Espírito Santo vem habitar em nós. Então isso é um dom, é dado de graça, não é questão de merecimento e nem de imposição. Agora, se a pessoa depois não quiser viver os valores, os ensinamentos desse batismo, aí sim a pessoa é livre para não viver. Então, veja bem, hoje nós continuamos não compreendendo. Hoje essa palavra de Jesus continua atual. Eu tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não sois capazes de compreender agora. Hoje nós não somos capazes de compreender a lei maior, a lei do amor. Aquilo que Cristo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que nós não somos capazes? Porque nós achamos isto bonito, mas na hora que o Evangelho pede perdoe aquele que te ofendeu, nós não queremos perdoar. Nós muitas vezes alimentamos ódio, mágoa, ressentimento. Então nós não somos capazes ainda de compreender, nós não compreendemos o amor que precisa perdoar, e que perdoando, o principal beneficiado do perdão somos nós, porque sai aquele ranço, aquela mágoa, aquele ressentimento que está fazendo mal no nosso interior. Hoje nós não somos capazes de compreender quando Jesus fala nesse amai-vos uns aos outros, rezar pelos inimigos, porque infelizmente o coração duro que está em nós já quer logo a vingança, já quer logo pagar tudo o mal com o mal. Hoje nós não somos capazes de compreender. A palavra se repete para nós hoje: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não sois capazes de compreender agora. E nós não compreendemos muitas vezes tratamos Deus como um quebra-galho, tratamos Deus como um instrumento nas nossas mãos para nós conseguirmos aquilo que nós queremos. Então, nós não compreendemos nada ainda de fé, porque na verdade nós é que devemos nos colocar nas mãos de Deus, e é a vontade de Deus que deve prevalecer, não a nossa. Deus não é um instrumento para se colocar na nossa mão para satisfazer as nossas vontades. Por isso nós não compreendemos, meu irmão, minha irmã, nós ainda não compreendemos, infelizmente. Precisamos de conversão. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. E nós não compreendemos porque ainda hoje nós achamos e pensamos que a oração é uma coisa mágica. Eu fico procurando oração para fazer uma coisa ou outra, para resolver um problema ou outro. Eu fico procurando orações que basta eu fazer a oração, cumprir o rito, pronto, todos os meus problemas vão sumir. Nós não compreendemos que isso é uma mentalidade mágica, supersticiosa. Nós não compreendemos que a oração, na verdade, é uma comunhão com Deus, é uma amizade com Deus, é um corresponder ao amor de Deus. E a partir daí brota uma intimidade com Deus que faz com que Deus encontre espaço na nossa vida para agir em nós. Nós não compreendemos isso. Tratamos a oração como magia, como uma coisa supersticiosa. Hoje nós não compreendemos que é bom o que é bom. Nós acabamos procurando coisas ruins. Hoje nós não compreendemos que não é bom andar atrás de seitas, de falsas religiões, de certos gurus por aí, de superstições.
Porque a própria palavra de Deus diz que Deus abomina essas superstições porque desvia a nossa fé do Deus verdadeiro. E a gente passa a acreditar em horóscopo, a gente passa a acreditar numa imagenzinha de elefante que a gente põe de costa para a porta para atrair dinheiro. A gente passa a acreditar que passar por debaixo de escada dá azar. A gente passa a acreditar que pé de coelho dá sorte. A gente passa a invocar os mortos, que na verdade não são mortos que vêm, são demônios fingindo ser os nossos mortos. Então, nós ainda não compreendemos. E nós achamos que sabemos tudo. Por isso que essa palavra continua dizendo: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não sois capazes de compreender agora. Nós não compreendemos, por exemplo, que a confissão, o sacramento da confissão, é Deus quem perdoa e apaga os meus pecados. E da feita que Ele apagou os meus pecados, esse pecado nunca mais será cobrado de mim. E no dia do meu juízo final, esse pecado não me condenará porque já está confessado. Já foi confessado no sacramento da confissão durante a minha vida. Mas nós não compreendemos. Nós dizemos: não, eu não vou me confessar com outro homem pecador. A minha confissão eu faço lá em casa mesmo. Como nós somos tardos em compreender, como disse Jesus ali aos discípulos de Emaús: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Nós não somos capazes de compreender, meu irmão, minha irmã, que a missa dominical não é uma questão de você sentir vontade de ir ou não ir. Porque tem gente que diz assim: eu não fui para a missa domingo porque eu não senti vontade. Porque se eu for sem sentir vontade não vale, não é, Frei? Não, isso é um engano, nós não compreendemos isso. Muito pelo contrário, se você for para a missa sem vontade, tem mais valor, porque se torna sacrifício. E todo sacrifício é amor. E aí você está amando a Deus fazendo esse sacrifício. E nós não compreendemos isso, nós não compreendemos que nós temos, além da obrigação de ir para a missa aos domingos, nós temos a necessidade de ir para a missa aos domingos, de guardar o dia santo do Senhor. Nós não compreendemos que o domingo é o dia da ressurreição, por isso é importante nós guardarmos esse dia. E quando eu não guardo, é pecado. E nós não compreendemos. Mais uma vez eu lembro aquilo que Jesus disse aos discípulos de Emaús: como vocês são tardos, como nós somos tardos em compreender as coisas. E ele fala isso no Evangelho de hoje: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não sois capazes de compreender agora. Como é que nós vamos compreender a vida de santidade, meu irmão, minha irmã, se nós não conseguimos compreender o básico da nossa fé para nós vivermos, nós e o mundo? Olha, nós não compreendemos que não basta fazer promessa de acender uma vela. Deus não quer uma vela. Deus quer a nossa conversão. Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa mudança de vida. Deus quer que nós saiamos do pecado. Não basta só acender uma vela cumprindo uma promessa. Nós não compreendemos isso. Nós não compreendemos que para dar espaço para Deus, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Muitas vezes nós estamos tão cheios do nosso orgulho, do nosso amor próprio, que Deus não tem espaço. Eu quero sempre as minhas vontades. Nós não compreendemos que é preciso buscar a vontade de Deus e renunciar a si mesmo. Nós não compreendemos isso, nós achamos isso demais. Nós achamos isso um radicalismo. É por isso que a palavra de Deus continua sendo atual, dizendo: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Meu irmão, minha irmã, nós não somos capazes de compreender que a humanidade, ela pecou e por isso ela entrou nela o sofrimento, a dor. O sofrimento não é Deus quem manda, quando muita gente diz que é porque Deus quer. Não. Nós não somos capazes de compreender que o Cristo usa o sofrimento para vencer o demônio no seu próprio campo. Por isso Cristo usa a cruz, para da cruz tirar a ressurreição. E essa é a lógica também, às vezes, do sofrimento na nossa vida. É Cristo aproveitando do sofrimento que vem do pecado para nos ajudar a tirar um bem maior, como Ele tirou da cruz, ressurreição. Nós não compreendemos isso.
Nós logo nos desesperamos, nós logo reclamamos, nós logo praguejamos, nós logo nos revoltamos e não olhamos para Cristo na cruz, não compreendemos isso. Por isso a palavra de Deus hoje é atual. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não sois capazes de compreender agora. Eu me pergunto quando nós seremos capazes de compreender, de abrir o nosso coração, a nossa mente para a verdade de Deus, para que as coisas sejam compreendidas da maneira de Deus, não da minha maneira ou da maneira do mundo. Nós não compreendemos que se nós nos afastamos de Deus, nós nos condenamos. As pessoas não se dão conta disso. Vivem como se não houvesse uma possibilidade de serem condenados, de viver aquilo que é o inferno, ou seja, o eterno banimento da presença de Deus. Isso vai queimar como fogo, porque vai ser um remorso eterno de não poder retornar à sua origem, ao amor. Nós não compreendemos que se nós nos aproximamos de Deus e das suas coisas, nós vamos aderindo à salvação. Nós não compreendemos que esse mundo passa e nós fomos feitos para a vida eterna. Então, nós não compreendemos que essa vida é uma grande preparação para o céu, para a vida eterna, para a grande felicidade em Deus. E às vezes desperdiçamos a nossa vida e não nos preparamos para essa eternidade. É por isso que nós devemos pedir o auxílio do Paráclito, o auxílio do Divino Espírito Santo, porque essa é a promessa de Deus. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Meu irmão, minha irmã, peçamos as luzes do Espírito Santo para que nós compreendamos a verdade de Deus e deixemos essa verdade renovar o nosso coração, transformar as nossas vidas, porque essa palavra de Deus continua atual para nós. Deus quer realizar uma vida de santidade em nós e ainda não realizou porque nós não somos capazes de compreender a vontade de Deus. Que Deus nos ilumine e que o Divino Espírito Santo venha em nosso socorro e nós nos abramos para Ele, para podermos compreender a verdade de Deus e essa verdade nos libertar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.